Queridões, bora agora então para o nosso conteúdo. Modo Medicina, onde hoje a gente vai falar sobre edição genética. Vem aparecendo direto em tudo quanto é vestibular. Quando eu penso em edição genética, eu penso em engenharia genética. Eu penso em transgenia. Mas assim, nem sempre a edição genética que a gente vai falar aqui é transgenia. Porque por definição, gente, o organismo ele é transgênico quando ele recebe o gene de uma outra espécie. Então o Odinha recebeu, por exemplo, um gene de porco. O Odinha é transgênico. Se for via engenharia genética, tá? O Odinha é transgênico. Eu peguei um gene humano para produção de insulina e coloquei esse gene humano de produção de insulina numa bactéria. A bactéria é transgênica. Só que na real, a gente vai falar aqui muito mais hoje sobre um processo de terapia gênica, de tentar inativar genes, sabe, de um dado indivíduo que esteja hiperexpressando o gene, de tentar introduzir um gene normal em um dado indivíduo que tem genes defeituosos, de tentar usar técnicas de edição genética para retirar, sabe, material genético de um vírus que está infectando a célula. Isso é possível, gente? É possível e a gente vai descrever isso aqui. Os processos de engenharia genética, né, de inativação e de edição genética, eles podem ser feitos de várias formas, tá? Se a gente pensar em mecanismos de transgenia, por exemplo, existe o microbombardeamento, em que uma pistola de genes, gene gun, com pequenas balinhas de ouro com DNA dissolvido, atira nas células para que ela incorpore esses novos genes, microbombardeamento. Existem vetores virais que podem transferir o DNA de uma célula para outra, garantindo assim a inserção e a sua expressão. Existe um sistema muito usado em modificação genética das plantas, chamado sistema Agrobacterium, em que uma bactéria transfere DNA para a planta, garantindo que a planta expresse esse DNA. É a Agrobacterium tumefaciens que faz essa transferência, então faz modificação genética vegetal. Existe um processo chamado eletroporação, em que você dá um choque na célula, deixa a membrana mais fluida e aí a célula absorve o DNA do meio e incorpora no seu genoma. E por muito tempo, gente, a principal forma de modificação genética, de transformação genética, foi a chamada tecnologia do DNA recombinante, em que você pega uma enzima que corta o DNA num segmento específico. Essa enzima é chamada de enzima de restrição ou endonuclease. Esse nome é um nome importante para o vestibular. Enzima de restrição endonuclease, que corta o DNA num segmento específico. E aí depois você coloca ali o gene de interesse, junto com uma outra enzima chamada DNA ligase, para garantir a formação de um ser transgênico, né, que tem o DNA além do dele, o DNA de uma outra espécie que foi introduzida ali. Então usar a enzima de restrição mais ligase vai gerar um DNA recombinante. É a tecnologia do DNA recombinante que por muito tempo foi utilizada. A questão é, nosso episódio de hoje se chama CRISPR-Cas. E por que isso? Porque, eu tenho aqui uma colinha. Em outubro de 2020, o mundo conheceu os vencedores do Prêmio Nobel de Química, de 2020, obviamente. Pela primeira vez, gente, foi um prêmio Nobel dividido para duas mulheres, para duas cientistas. Vamos, galera, mulheres! Doutora Jennifer Doudna e doutora Emmanuelle Charpentier, que ganharam o prêmio Nobel por terem descoberto, né, e aplicado pela primeira vez a técnica chamada CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, tá? Mas a gente fala em inglês. CRISPR-Cas9. Então, no artigo publicado na revista Science, né, que é super conceituada em 2012, elas demonstraram CRISPR, que é o mecanismo da bactéria, que poderia ser usado no DNA humano. Deixa eu te explicar, sabe, como é que é esse processo. Primeiro eu vou falar e depois eu boto aqui uma imagenzinha para você olhar. Beleza? Elas descobriram que bactérias têm. As bactérias têm segmentos CRISPR, que CRISPR é uma abreviação para Clustered, Repeated, Interspaced, Short, Palindromic Repetition. Que isso? CRISPR é um RNA guia, um RNA, que quando pareia a um DNA, ele indica o ponto de DNA que uma enzima deve cortá-lo, retirando o DNA dali. Por que bactéria tem isso, gente? Bactéria tem isso para remover DNA de vírus. Um DNA de bacteriófago que tenha integrado ao seu genoma. E aí a CRISPR pareia com o DNA do vírus e depois vem uma enzima, que existem várias Cas, mas a principal é a Cas9, corta esse DNA viral dali, reparando esse DNA irado. O que elas pensaram, gente? Se eu conseguir programar esse RNA para inativar um gene humano, eu posso cortar um gene humano que seja um gene ruim, um gene inativo. E mais, depois eu posso até ali colar um gene normal, permitindo a cura de doenças hereditárias. Olha que incrível. Então, Darwin, solta aí a imagem, por favor, que a gente tem um resuminho, né,
de como é que seria a edição genética. Ó. A técnica de edição de DNA chamada CRISPR-Cas9 funciona como a versão biológica da função procurar e substituir do programa de processamento de texto Word. Acompanha ali, ó. Primeiro, você vai ter, né, uma molécula guia sintética, que é o CRISPR, beleza? Que foi criada para procurar a cadeia do DNA-alvo. Essa cadeia, ó, quando liga ali, né, o CRISPR, quando pareia ali, ela sinaliza para a enzima Cas9 para cortar o DNA. E depois de cortar um filamento de DNA, o outro filamento ele vai reparar aquele ali, vai servir como molde para reparo do cortado sozinho, através da enzima DNA polimerase. Logicamente, que é aquela que duplica o DNA. Então observa, cara, que isso pode ser usado para edição genética e mais, tá, gente? E mais. Isso aí pode ser usado para que você introduza novos genes. Introduza novos genes em células já adultas, células já maduras. Entendeu? Então é um processo de fato muito complexo, muito promissor. E se você não acredita que é promissor, por favor, imagem 2, Darwin. Eu vou resumir o que está aí, que agora eu vou mostrar algumas aplicações para vocês do que já foi feito com CRISPR-Cas9. Estudos tenham aplicado, já estou indo ali, ó, para segundo parágrafo, tem aplicado a técnica para editar ou remover mutações em genes, como oncogenes ou proto-oncogenes, que podem causar proliferação celular descontrolada, que podem provocar câncer. Então, se você sabe, por exemplo, que na sua família tem muito câncer de mama, você tem ali um gene que aumenta o risco de câncer de mama, bora tirar esse gene, bora inativar esse gene, reduzindo muito o risco de você manifestar o câncer de mama, beleza? E ali no fim, o último parágrafo dessa imagem, gente, você tem aí a referência a um outro processo que a gente vai ter modo medicina sobre isso, me comprometo. Que é uma técnica que, gente, vai cair no Enem esse ano, que vai cair na UERJ esse ano, vai cair na FUVEST, porque já está se falando demais sobre ela, que é uma técnica chamada CAR-T, em que você modifica as células de defesa da própria pessoa, os linfócitos T citotóxicos da própria pessoa, para que esses linfócitos T citotóxicos reconheçam as células cancerosas e destruam as células cancerosas. Isso vem sendo usado com sucesso no combate ao câncer. Para você fazer essa modificação genética do linfócito T CD8, você o modifica usando a técnica CRISPR. Incrível. Beleza? Darwin, por favor, outra imagem. Eu também vou resumir, não vou ler tudo, que senão fica chato. Para doenças infecciosas, gente. Uma vez que a CRISPR, né, é um mecanismo de defesa da bactéria contra vírus, por que a gente não faz isso na nossa célula? Então dá uma olhada ali no em 2018. Em 2018. Uma notícia percorreu todas as mídias. Um cientista chinês anunciou que 2 bebês gêmeas nasceram após o embrião ser geneticamente modificado através da CRISPR-Cas9. Os embriões tiveram o DNA editado no gene CCR5 para que fossem resistentes ao vírus HIV. Então ele criou a resistência ao HIV no embrião, feito obviamente in vitro, né, de proveta, usando a técnica CRISPR. E esse mecanismo, ele já foi feito também em ratos, não está aqui no texto, mas em camundongos, alguns cientistas, eles colocaram nos camundongos células humanas infectadas pelo HIV, usaram ali a CRISPR-Cas9 para cortar o HIV das células humanas e conseguiram tornar essas células saudáveis. Fizeram isso no camundongo porque, cara, é uma técnica que é óbvio que os estudos não podem ser assim, vou pegar e vou injetar aqui e vou ver no que dá, né? O que acontece. Porque pode haver problemas. Um problema que pode acontecer, gente, são chamados off-target. O que é off-target? O RNA ele vai se parear com pedaços de DNA e vai sinalizar o corte. E se tiver em algum outro gene um segmento igual àquele? Acaba que a CRISPR ela pode cortar um outro gene que não seja aquele que você quer cortar. E aí é um off-target. E aí, dependendo do que esse gene, né, ele tem como papel e função, você pode perder a função desse gene. Então, por isso que os estudos têm que ser feitos de forma lenta, gradual, para que, de fato, essa técnica, que é muito promissora, ela possa ser usada de forma mais ampla. Beleza? Gente, muito maneiro, né? Muito maneiro, é muita coisa, de fato, que a CRISPR pode fazer por nós. Tudo bem? Já a gente vai fazer uma questão sobre isso. Só que antes disso, gente, lembrem-se que na descrição do vídeo você pode assinar o Medicina VIP. Aula gravada, aula ao vivo, correção de redação, monitoria, uma preparação completa para a medicina, que tem muito conteúdo lá sim para você. E a maior parte das aulas de biologia você vai ter com quem? Comigo mesmo, com o Titio Roda. Vai lá na descrição que você tem um link. Vem conhecer nosso Medicina VIP. E galera, não se esqueça que além da questão que eu vou fazer, na descrição também tem link. Link para quê, Odinha? Para mais exercícios.
exercício. Treinar. Exercitar é a chave do seu sucesso. Suave? Bora então agora ver uma questão grande, hein? Grande, já sobre isso da Unifesp, hein? Olha que bacana a questão. O sistema CRISPR-Cas9 foi desenvolvido em laboratório e é constituído por um RNA guia associado a uma enzima de restrição que é a Cas9. O RNA guia é uma sequência curta de RNA sintético complementar à sequência de determinado trecho de DNA. Quando introduzido em células vivas, CRISPR-Cas9 detecta a sequência de DNA complementar e a enzima corta o DNA em um ponto específico. A gente já tinha explicado isso. Em seguida, o sistema de reparo do DNA é ativado, unindo novamente os segmentos que foram separados. Nesse processo, pode ocorrer alteração na sequência original, causando a inativação de um gene. Sistemas semelhantes ao CRISPR-Cas são encontrados naturalmente por bactérias e ativados quando são infectadas por vírus. Vamos às questões, gente. Letra A. Cite uma vantagem que sistemas semelhantes ao CRISPR-Cas9 conferem a bactérias atacadas por um vírus, cujo material genético seja o DNA. Qual é a vantagem para a bactéria atacada por um vírus? Isso corta o DNA viral que está ligado ao DNA da célula, inativando aquele vírus. Respondi o primeiro comando. Cortar o DNA viral e inativar o vírus. Supondo que no DNA viral exista a sequência de bases qual a sequência do RNA guia? Aí tu tem que lembrar, gente. Como é que se dá o pareamento de bases no RNA? C pareia com G, A pareia com uracila. Então vou começar pelas trincas, tá? CCC, o RNA guia vai ser GGG. TAT, o RNA guia vai ser TAT, o RNA guia vai ser AUA. AGGG, UCCC. Então, GGG, AUA, UCCC. Beleza? E a letra B, porque a alteração na sequência de DNA provocada pela CRISPR pode inativar um gene. Alterar a sequência, gente. Se você altera a sequência de nucleotídeos, ou substitui o nucleotídeo, ou deleta nucleotídeos, uma expressão-chave para ganhar o ponto é que você muda o quadro de leitura. Você muda a sequência de códons que codificam os aminoácidos. Muda a proteína e, dessa forma, isso pode inativar um gene. Mas assim, ó, pensar em quadro de leitura é fundamental para você ganhar o ponto nessa questão. Lelê, foi? Queridos, espero que você tenha gostado. Reforço o meu convite para que você conheça o Medicina VIP. Tá lá na descrição. Quero te dar mais aulas além do modo medicina. E queria te avisar que, principalmente para os novatos, né, gente? Toda segunda tem conteúdo novo. Toda segunda. Tá curtindo, gente? Tá gostando? Fala. Não tá gostando? Fala. Também quero saber. Não curti. Fala, quero ver. Quero melhorar. Dá sugestão. Me diz o que você quer. Me dá conteúdo. E é isso, gente. Que eu quero estar junto com você até a sua aprovação. Beleza? Dá aquele joinha no vídeo se curtiu. Não esquece de seguir o canal Descomplica, ativa o sininho, que segunda que vem a gente se encontra de novo. Beleza? Beijaço no coração. Até a próxima e tchau, tchau.